Castro, colunista de economia da Rádio Bandeirantes, ao vivo, comigo e com a Sônia Blota, hoje aqui, nesse feriado no estado de São Paulo, de 9 de julho, para discutir as questões nacionais. Professor Paulo Rabelo, é um desvio de finalidade essa história aí de aumento de IOF, o governo não dá o braço a torcer e nós vamos ter agora uma mediação, acreditem, pelo Supremo Tribunal Federal, hein? Uma composição que deveria ser feita entre o Executivo e o Parlamento, mas hoje o Supremo está nessa. O que o senhor está imaginando que vai acontecer? O teu feeling aí dessa história? Nós vamos terminar como? Num acordo de que jeito, hein, professor? Bom dia. De fato, o IOF para fins arrecadatórios é um claro desvio de finalidade. Só não é novidade para aqueles que nos acompanham aqui no Jornal Gente. Bom dia, Sônia. Bom dia, Pedro. Bom dia, bom professor. Bom dia para todos que estão mais uma quarta-feira aqui em Itaipava, bastante fria. Fria e gostosa. Bastante um frio seco. Pois bem, o desvio de finalidade do IOF foi noticiado por nós aqui no Jornal Gente pelo menos, talvez 4 semanas, não é, Pedro? E nós, ao relatarmos a inconstitucionalidade dessa utilização do IOF, que é um imposto que funciona como uma válvula, que a gente regula para mais ou para menos, dependendo das necessidades que o governo vê de controlar a vazão do crédito ou a vazão dos fluxos cambiais, né, das relações do Brasil monetárias com o resto do mundo e mais algumas outras poucas relações financeiras, como na área de seguros. Não tem fim arrecadatório. O fato de o IOF arrecadar é uma contingência quando a gente abre mais a válvula, a gente arrecada um pouco menos. Quando a gente fecha a válvula, cria um pouco mais de pressão arrecadatória. O Fernando Haddad, ele, até por ser um indivíduo bastante, vamos dizer assim, aberto e franco, ele confessou o caráter arrecadatório ao dizer: eu preciso fechar o orçamento deste ano e não estou conseguindo, portanto, vamos utilizar o IOF, que é um imposto pago pelos ricos. Ele errou 2 vezes. IOF é pago pela grande parte da população, pela massa da população, em todas as operações creditícias. O IOF, ele pune, quando aumenta a arrecadação, ele pune o crédito. Portanto, é uma válvula para reduzir a quantidade de crédito disponível, torna o crédito mais caro e torna as operações cambiais também mais onerosas. E, portanto, é claramente um tributo que é pago por todos nós. E é um tributo antiprodução, contra a produção e contra emprego. Mas ele arrecada para o governo e é nessa função não constitucional que o Congresso se pegou. O deputado que acabou de ser apresentado no nosso jornal, ele foi objetivo ao dizer que o governo estava querendo fazer um caixa e o Congresso não deixou. Surpresa mesmo foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista que a gente sempre percebe, quem sabe, uma certa simpatia desse ministro e do STF como um todo em relação à posição de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele, nesse caso, o ministro foi muito, vamos dizer assim, científico, porque ele olhou a Constituição, viu o caráter regulatório do IOF e decidiu já anular as 2 decisões. Entretanto, do ponto de vista político, é um desastre, porque o STF não deveria estar aí para anular decisões tomadas pela Casa do Povo. A Casa do Povo é a Câmara, é o Senado, e se esse grupo que nos representa lá decidiu sobre o caráter inconstitucional, deveria ter cessado aí. Professor,
Bom dia, obrigada aí pelos esclarecimentos, como sempre, toda semana, brilhantando o nosso jornal. Gente, o que chama atenção é que a taxa básica de juros está em 15% ao ano. O custo do crédito para empresas e consumidores é muito mais alta que isso. Quem compra um carro, uma geladeira, paga crédito de todos os tipos com os bancos, sabe bem onde é que dói, né? Aquela parte dolorida do bolso. Não é um contrassenso, professor, o governo querer aumentar o IOF, que é um imposto que vai impactar ainda mais essas taxas. O senhor até mencionou o tal do discurso ricos contra pobres, nós contra eles, que parece ser o mote para a próxima campanha eleitoral, mas isso pode se tornar um tiro no pé, não? Claro, esse discurso de ricos contra pobres é um discurso dos bobos. É um discurso ridículo do presidente da República, ridículo. Um discurso que nos choca pela puerilidade, ou seja, é coisa de criança, porque é ele considerar que a população ela é completamente idiotizada e que a política econômica é desenhada apenas para proteger os mais ricos. Os mais ricos já são naturalmente protegidos pelo fato de que eles têm mais recursos financeiros, eventualmente mais conexões sociais e mais poder político. Portanto, há sempre uma desigualdade em qualquer sociedade, dando vantagem para aqueles que estão financeiramente mais bem posicionados. E o imposto de renda hoje é um imposto de renda que pune mais o trabalho do que o capital, não tem dúvida nenhuma. Mas onde é que está a proposta até agora do presidente da República para fazer uma efetiva progressividade de todos os pagamentos sobre a renda, do imposto sobre a renda em termos progressivos? A gente não viu isso. Ele simplesmente está assinando, mandou para o Congresso um projeto de isenção dos rendimentos até R$5.000, que ele poderia ter feito com ajuste da tabela do imposto de renda. Ele não precisava fazer essa prosopopeia toda que ele costuma fazer para justamente bancar o pai dos pobres, quando, na realidade, toda a política econômica, e você falou muito bem, quem se beneficia do juro altíssimo? Certamente não são os pobres. Os pobres estão sendo punidos pelo dobro da taxa de juros ou o triplo da taxa de juros que poderiam estar pagando quando vão financiar uma geladeira, um fogão, uma necessidade doméstica qualquer ou a casa própria. A população, a classe média está sendo punida também. Quem é favorecido pelo juro alto, vamos falar bem claro aqui, são os amigos do presidente da República. São os ricos. Somos nós que quando temos uma aplicação num fundo de investimento qualquer, já estamos nessa condição que ele chama de ricos. Na realidade, somos poupadores. Ou seja, é um discurso agressivo, é um discurso raivoso, odioso e estúpido. E que vai punir o pobre. Exatamente ao contrário de tudo que a gente percebe. Recentemente, um pesquisador da RC Consultores, nosso pesquisador sênior, Lauro Faria, acabou de fazer um estudo a nosso pedido, em que demonstra que no período dos quase 20 anos que temos tido de administração PT, a desigualdade tem aumentado, ao invés de diminuir. Portanto, há um fracasso da administração Lula em relação a essa equalização. A equalização se faz a partir do assistencialismo, que nós sabemos que é quase como que uma alienação do povo. Ao invés de ter renda decorrente do trabalho, nós estamos cada vez mais induzindo a população a entrar numa fila de assistência pública. É muito ruim para o Brasil, mas tem jeito. Tem, o professor Paulo Rabelo fez uma conta outro dia no Canal Livre para nós aí, mostrando, né, rapidamente como tem dinheiro sobrando. Ontem o Estadão também mostrou o volume de repasse que aumentou do governo federal para ONGs, que não tem a transparência do dinheiro público.
É um escândalo isso que aconteceu, com a falta de fiscalização do dinheiro do próprio governo, que está reclamando, fazendo essa campanha de rico contra pobre, e não dá explicações. Dinheiro que foi passado por uma ONG que é vinculada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é para, de alguma forma, chegar para a terra Yanomami, que fica a mais de 3.000 quilômetros de distância da sede do sindicato. E não tem nenhuma verificação desses bilhões de reais que são encaminhados para essas ONGs todas, né? É preciso também fazer essa crítica, olhar para esses recursos quando a gente fica só ouvindo aí do lado do governo que não tem dinheiro. Professor Paulo, deixa eu perguntar para o senhor sobre a expectativa para mais um dia de anúncios do Donald Trump. Donald Trump sabe jogar muito bem com a comunicação, né? Vem alguma coisa dessa vez? Essas tarifas estão tendo impacto aí para a economia brasileira? Ou, por enquanto, é só o ego do Donald Trump que está exalando por aí, hein? Não é só o ego do Donald Trump. O ego dele até exala bastante mal, porque é um presidente também de arroubos, enquanto nós temos aqui um que governa como se fôssemos todos nós um bando de idiotas, lá ele governa como se o resto do mundo fosse um bando de serviçais dos Estados Unidos. Uma atitude muito, muito agressiva e certamente, do ponto de vista político, muito negativa, mas que tem uma lógica que serve ao interesse americano de, primeiro, arrecadar mais. Essas tarifas, segundo as primeiras informações estatísticas da área comercial americana, revela que provavelmente a estimativa que fizemos aqui também no Jornal Gente, de que poderia haver um impacto entre 150 a 200 bilhões de dólares adicionais de arrecadação anual, são corretos. E, portanto, em 10 anos, como eles costumam fazer as contas, nós poderíamos estar aí diante de uma arrecadação da ordem de 1,5 a 2 trilhões de reais, projetando 10 anos à frente. Você lembra que semana passada um pacote tributário foi aprovado, que o presidente chamou de Big Beautiful Bill, uma legislação linda e grandiosa. Pois é, essa legislação linda e grandiosa poderá aumentar o déficit em cerca aumentar a dívida em cerca de 3 trilhões. Essa dívida, entretanto, vai ser compensada no seu aumento por um aumento da arrecadação que pode reduzir, portanto, esse impacto de 3 trilhões em 10 anos, pelo menos pela metade, com o uso das tarifas. Como é que o Brasil sofre com isso? Sofre da seguinte forma: todos aqueles países que deixam de vender para os Estados Unidos, vamos supor, carros elétricos chineses que gostariam de estar sendo oferecidos no mercado americano, que deixam de ser oferecidos no mercado americano, os chineses, o que vão fazer? Deixar de produzir carros? Antes de deixar de produzir carros e, portanto, deixar de produzir empregos internos, os chineses vão tentar encher um navio de automóveis e desembarcar aqui esses automóveis no Porto de Santos. Portanto, a tendência é haver aqui no Brasil uma inundação ou pelo menos um grande aumento de oferta de produtos como eletroeletrônicos, produtos material de transporte como automóveis, furgões e até caminhões, e também têxteis, mais produtos de fabricação têxtil, entre outros tantos. E, portanto, a balança comercial brasileira já começa a apresentar uma diminuição do seu saldo comercial, Pedro. E nós começamos a olhar com um pouco mais de cuidado e atenção o resultado do saldo em conta corrente,
que passa a ser cada vez mais negativo no Brasil. Curiosamente, por enquanto, a moeda americana, ao continuar se desvalorizando, que esse é um outro aspecto, ela se torna também mais competitiva e o Brasil, obviamente, vai ficando com a moeda um pouquinho menos desvalorizada e, portanto, reduzindo a vantagem de exportar. Tudo isso chama atenção para um eventual problema de desequilíbrio nas nossas contas externas mais à frente. Professor Paulo Rabelo de Castro, muito obrigado pela participação hoje aqui. Até a semana que vem na nossa programação. Um grande abraço, professor. Um Obrigada, abraço, professor. um ótimo dia para você, Sônia. Para você também, Pedro. Obrigado.